Bom final de tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre colocar a temática respondendo aos olavetes bolsominions. No que sentido? Mais especificamente a um comentário que sinceramente não tive saco excluir. Vou comentar mesmo. Desse mesmo cara que nos vídeos passados veio falar que o Olavo de Carvalho é gênio. Aí eu falei assim, gênio? O seu conceito de gênio é muito equivocado, porque gênio é aquela pessoa que se destaca em várias áreas do conhecimento. A única área que o Olavo de Carvalho trabalha bem é a astrologia, e que nem conhecimento científico é. Mas é outra história. Mas vamos ao que interessa. É a ideia que ele colocou. No meu vídeo sobre Cuba, que eu falei da relação de Cuba com os Estados Unidos, aí que ele veio falar. Os cubanos são tão nacionalistas que todo mundo tá saindo de Cuba. Engraçado, né? Se todo mundo tivesse saindo de Cuba, alguém acha que Cuba ia ter algum habitante? Se todo mundo tivesse saindo de Cuba, como falou esse gênio, no sentido pejorativo do termo, no sentido irônico do termo, não. Assim como milhares de pessoas estão saindo do Brasil, principalmente agora com esse desgoverno que está, a maioria das pessoas estão querendo sair do Brasil. E aí? Por exemplo, eu mesmo, se não fosse a minha forte ligação familiar, eu também queria sair do Brasil. Porque eu moro num país, sou professor de história e modesta parte sou bom professor. No momento estou desempregado por conta de ser sério, porque o sistema quer professor que só passa um monte de questões e fala assim, fulano e ciclano, abram na página tal que as respostas estão lá. É isso que o sistema quer que o professor faça. E sem falar que eu moro num estado que está há quase 15 ou 16 anos sem concurso público para a educação estadual, que é o estado de Goiás, que era governado por um pilantra chamado Marconi Perillo. Mas é outra história. Aí vem o tema central. Aí vem esses caras falarem isso. Essas pessoas têm uma mente tão pequena que eles acham porque tem alguns saindo, todo mundo quer sair de Cuba. Engraçado. Aí eles falam, Cuba tá passando fome. Mesmo quem tem algo a reclamar dentro do território cubano, de fome eles não reclamam. Eles até chegam a falar que poderiam ter mais alimentos à disposição, mas compreende que o embargo econômico prejudica a economia do país. E prejudica mesmo. Você imagine se os Estados Unidos começassem a sabotar a economia do Brasil de forma clara, né? Porque sabotou com esses anos de governo do PT, sabotou, inventou toda essa Lava Jato, quem inventou foi os Estados Unidos para sabotar a economia do Brasil. Não é à toa que eles fizeram de tudo para falir as empresas nacionais, porque as empresas nacionais estavam competindo com as empresas estrangeiras. Aí o que eles fizeram? Deram um jeitinho de falir as empresas nacionais. Que eu quero dizer que eu não quero a punição dos corruptos. Poderiam muito bem punir os corruptos sem punir a empresa. Punir os corruptos, tirando eles
da direção das empresas, até mesmo confiscando as empresas para evitar a falência dessas empresas. Mas o que eles preferem? Falir as empresas. Por quê? A Odebrecht, a Queiroz Galvão e Companhia Limitada estava competindo de igual para igual com as empresas empreiteiras dos Estados Unidos. Assim não pode, né? Se o senhor Trump e mesmo o Obama, o anterior, queria rechaçar isso, queria que as empresas dos Estados Unidos tivessem apogeu, não as empresas do Brasil. E por isso ocorreu essa questão. Mas é outra história também. Voltando a falar de Cuba. Cuba vive um processo de sabotagem da sua economia desde de 1961, em que foi implementado um embargo econômico. Embargo esse que consiste no quê? Fazer com que as pessoas que moram em Cuba morram de fome para os Estados Unidos conseguirem o que eles querem, que Cuba volte a ser o seu cachorrinho, a sua colônia, como assim é Porto Rico. Infelizmente, os pobres porto-riquenhos não tiveram o mesmo destino, porque não tiveram tempo de construir uma identidade nacional. Por isso eles acabaram se aceitando a colonização dos Estados Unidos. É por isso que não se vê movimentos similares de resistência em Porto Rico. Que eu vou fazer um vídeo, vou pesquisar, vou fazer um vídeo especificamente sobre Porto Rico, o processo da guerra hispano-americana que levou à independência de Porto Rico da Espanha, mas tornou Porto Rico uma colônia do tio Sam, eles que eram colônia da Espanha no período em questão. E já, como eu havia dito no outro vídeo, Cuba, para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, Cuba é uma colônia rebelde. Por isso que eles fazem esse embargo econômico. Por isso que, entre outras coisas, também ocorre o embargo econômico com relação à Venezuela, porque os Estados Unidos acham que a América do Sul, a América Latina é o seu quintal. E tudo que é encontrado no seu quintal é deles, não é dos países que estão aquela determinada riqueza. E aí vem o Solavete, fala assim, Cuba, se Cuba tem nacionalista, então por que o povo está deixando? Acho engraçado, a mentalidade desses caras é o seguinte: se estão uma ínfera parcela da população está deixando Cuba, todo mundo está deixando. Engraçado, né? Eles vociferam tanto do governo cubano, mas nada se calam das atrocidades contra prisioneiros de guerra dos Estados Unidos na base de Guantánamo. Em Cuba. E aí, quem que é o opressor, o bambambam, o ditador? Tem N provas das atrocidades que os Estados Unidos faz com seus prisioneiros de guerra. Muitos deles nem chegam, morrem até mesmo sem ter um julgamento justo. E aí vem os caras falar só do governo cubano, mas do governo dos Estados Unidos é a 8ª maravilha do mundo. Ninguém pode falar que vem as Olavete, as Nandete, essa turma mais ou menos, passar o pano pro governo do tio Sam. Vem gente que
se diz patriota e presta continência para a bandeira do Tio Sam, deixando a entender que são patriotas sim, mas dos Estados Unidos, não são patriotas brasileiros. E é tudo isso, galera, me indigna demais, porque a mentalidade de vira-lata que nós temos, tudo que os Estados Unidos tem é bom, tudo que o Brasil tem é ruim. Mas, por exemplo, na indústria cinematográfica, qual que é o diferencial dos Estados Unidos para o Brasil? Então, somente o investimento da produção cinematográfica. Investimento esse que poderia ter no Brasil, desde que acontecesse o seguinte: sobretaxa dos filmes estrangeiros vindo do Império do Norte, vindo dos países ricos, e subsídio às indústrias de cinema nacional, para que invistam em efeitos especiais grandiosos, tudo, para melhorar o que tem de melhorar no nosso cinema. Esses subsídios, esses encargos de impostos, é lógico, deveriam ser só sobre os países chamados os países de primeiro mundo, os países imperialistas. Sobre os países latino-americanos, nossos parceiros diretos deveriam manter uma isenção. Por quê? Deveríamos caminhar junto, desenvolvermos junto com todos os países latino-americanos, sem exceção, para que possamos dar um basta nesse imperialismo estadunidense. Mas não, os cachorrinhos do Tio Sam, as Olavete, as Landete, tem que passar o pano mesmo, passar o pano, né, para esses canalhas. E aqui eu falo com raiva da nação estadunidense? Não. A nação estadunidense, como a nação de todo mundo, é só o gado, na sua grande maioria, é só o gado manipulado pelos donos do poder. E não é culpada de todo esse sistema. E aliás, até certo ponto, eu até admiro a nação estadunidense, porque vocês podem ver até nos filmes, não tem casa nenhuma que não tem uma bandeira estadunidense hasteada na varanda, coisa que o brasileiro não faz. Todos os indivíduos sabem cantar o hino do país deles, e o Brasil cantam, às vezes até podem saber o hino, mas cometem grosserias do tipo: ao término da execução do hino todo mundo aplaude, coisa que é ridículo. Segundo as normas cultas, não se aplaude hino nacional de nenhum país, tampouco brasileiro. É um desrespeito ao hino, segundo as normas cultas de se lidar com essa questão. E para finalizar, o que eu quero dizer: Cuba não é perfeito, está longe de ser perfeito, até porque não tem como um país desenvolver sendo sabotado pela maior economia do mundo até então, porque está perto de perder o posto para a China. O que acontece com Cuba? Um banco que queira abrir uma empresa em Cuba, esse banco tem a matriz lá nos Estados Unidos, o governo ameaça fechar a matriz estadunidense
caso eles vão para Cuba. Isso ocorre com todas as empresas, inclusive as empresas estrangeiras. Algumas delas sofrem até sanções do governo, porque vão para o simples ato de querer ir para Cuba, sofrem sanções econômicas. Aí as pessoas não enxergam esse lado. E para que servem as sanções econômicas? Para matar o povo. Não é para prejudicar o governo, é para matar o povo. Não tem nada de carinhoso no senhor Donald Trump, por exemplo. Ou alguém acredita que o Trump quer o bem de Cuba? Se ele quer o bem de Cuba, por que ele tranca crianças na jaula pelo simples fato que os pais delas são imigrantes ilegal? Justamente do país que se formou por imigração, a única nação, o único povo nativo estadunidense é os povos indígenas que ainda tem lá, os pele vermelhas, os apaches, os cherokees e muitas outras reservas indígenas que tem lá, de muitos povos diferentes. São os únicos povos originalmente estadunidenses, assim como os nativos indígenas brasileiros são os únicos povos originalmente brasileiros. Nós todos temos sangue indígena, negro e europeu, sim, asiático, de todas as partes do mundo, mas a nação realmente brasileira é a nação, os nativos indígenas. Nós somos o que resultou de todo o processo colonial de exploração. Nós somos o que resultou hoje, né, na sociedade brasileira. A sociedade brasileira. Nós somos, assim como todas as partes do nosso continente, as nações originais são as nações indígenas. Por exemplo, no México, os astecas, os mexicas são a nação original. Os maias são a nação original. Dentro do território brasileiro, os tamoios, os avacoeiros, os yanomamis e muitas outras etnias, como os tupis guaranis, os goiáses, que deram origem ao nome do meu estado, são povos originalmente brasileiros, assim como os caribes da região do Caribe, que habita o Caribe. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo verifiquem se estão inscritos, dê o joinha ou dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Para aqueles que estão chegando a primeira vez, não deixe de acionar os sininhos, inscrever-se, acionar os sininhos das notificações e no final de todos os vídeos eu deixo um número de uma conta bancária para aqueles que puderem fazer doação para o crescimento do canal. Para aqueles que não puderem, eu peço encarecidamente que faça o compartilhamento dos vídeos nas redes sociais para um aumento do engajamento, que eu pretendo chegar aos 1000 inscritos o mais rápido possível. E é essa meta que eu quero bater, que eu estipulei até dia 30 de setembro. Quero ver, que é a data do meu aniversário, quero ver se
se eu consigo chegar a pelo menos 1000 inscritos até lá, galera. E no mais, até a próxima, se Deus quiser. E tenha um bom domingo.